Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Eu Vivo Garopaba. Eu sou Kátia Mabel e quero agradecer a todos os nossos apoiadores, Lades Consultoria Empresarial, Mabel Negócios Imobiliários, a empresa de marketing Trafegamos Juntos, gente. Hoje, no Eu Vivo Garopaba, a gente vai falar um pouco do tema que todo empreendedor sofre no seu dia a dia e sofre na pele, que é como parar de depender apenas de indicação, tá contando com a sorte. E o nosso convidado de hoje, ele é muito especial, como todos os outros que Eu Vivo do Garopaba tem trazido para sentar nessa cadeira e estar na mesa diretamente com a Mabel. Então eu convido hoje o Antônio Teixeira Júnior, gestor de tráfego e estrategista. Antônio, seja bem-vindo. Quem é Antônio Júnior? Muito obrigado, Kátia Mabel, obrigado por essa apresentação. E Antônio Júnior é um gestor de tráfego, começou em 2021, comprando cursos aprendendo um pouco mais sobre digital, né? Aí a gente começou a investir em cursos online, um curso chamado Fórmula de Lançamento, e ali eu comecei a aprender a entrar no mercado digital. A gente aprendeu um pouco sobre vendas e o que era o mercado. Bem, o curso ele não deu certo, a gente continuou trabalhando, a gente fez alguns conteúdos, começou a entrar, mas só em 2023 que a gente começou a trabalhar como afiliado digital, e aí sim, eu comecei a subir as minhas primeiras campanhas, eu comecei a subir os meus primeiros anúncios, aprender de fato o que era uma gestão de tráfego. Ali eu vi que muito mais do que subir anúncios, era a parte da venda que é o gargalo de fazer realmente o resultado. Porque a gestão de tráfego a gente faz, sobe os anúncios, mas aí vem o lead, vem o cliente e a gente precisa fazer essa conversão ali no WhatsApp. Tá. Mas agora a gente vai compartilhar também com o pessoal de casa, claro, um pouquinho, porque antes não era assim. Como tu me disseste agora que em 2023 tu teve essa ideia, essa virada de chave aí para começar um segmento que realmente te fazia sentido. Sim. Mas tu era um contador, é isso? Tu fazia parte da contabilidade, totalmente diferente. Uma pessoa muito mais, recatada, de repente, fora dos holofotes e coisas assim, a mais. Tu acabava ficando o quê? No escritório de contabilidade? Conta um pouquinho como é que foi migrar para esse novo segmento. Então, eu trabalhei bastante tempo com contabilidade e sempre fui uma pessoa do back office, né? Ficava mais nos bastidores. Mas, devido à pandemia, 2020, todo mundo lembra, os negócios começaram a ficar mais enxutos, né? Devido à crise. E o digital ele veio como uma forma das empresas, dos empresários, dos empreendedores buscarem novas receitas, né? Se modificarem. Então, foi um começo difícil mesmo, né? Para a gente que trabalhou o tempo todo com contabilidade. Mas a gestão de tráfego, ele também lida muito com números, né? Então, a gente teve essa leve transição. Mas botar o rosto na câmera, fazer conteúdo, falar para as pessoas, realmente é uma trava que a gente tem, né? O empresário, hoje em dia, também sofre muito com isso. A gente tem que fazer anúncios, tem que botar a cara na rede social, né? E isso dificulta bastante. Foi um começo difícil mesmo, mas leva tempo. A gente acha que, na verdade, não. A gente tem certeza que isso é desafio, né? De qualquer pessoa que trocou o seu segmento, né? Que vinha, né, ali se desenvolvendo e acaba pegando um novo nicho de mercado, onde tu teve que te reinventar, como tu falaste, né? A pandemia trouxe isso para nós, que é uma nova realidade, que isso eu creio também que não vai se mudar mais. Eu creio que ela veio para nos acrescentar agora essas inteligências artificiais, que acabam ajudando também, né, o teu trabalho. E tu também, para ti, de repente, como para mim é dificultoso, passar para o empresário o quão importante é ele estar ali, né, à frente desse negócio. Porque hoje o empresário ele não tem mais como ficar na retaguarda somente e deixar que os outros façam isso por ele. Porque às vezes a gente precisa, né? E para quem não sabe aí de casa, o Antônio que faz hoje o nosso tráfego pago aqui da Mabel, corretora de imóveis, e do Eu Vivo Garopaba. Então, a gente pode ver com os conteúdos que ele vem, né, colocando e postando e fazendo essa função toda do tráfego, juntamente com a social media, que precisa ser em conjunto. Gente, a gente vê o retorno
o preço aí, né, do lead sendo cada vez menor. E conta um pouquinho como é que tu faz para qualificar esse cliente, que muitos chamam de lead, eu já chamo de cliente, para que a gente tenha um resultado maior em cada campanha. Então, Mabel, o segredo, que não é um segredo, né, mas o tráfego ele funciona como uma estrutura. Apenas o jogar tráfego, subir uma campanha, subir um anúncio, muitas vezes não é isso que vai trazer de fato o resultado, uma venda, né? Então, é uma estrutura que a gente cria. Então, posicionamento, como tu bem disse, social media, né? Você ter um Instagram bem estruturado, o tráfego, sim, né? Ter bons anúncios, porque o tráfego, na verdade, o que é? É um direcionamento. O gestor, ele está lá, ele sobe uma campanha, ele direciona aquele teu anúncio para um público. Então, tu vai pegar... Então, já tem uma construção também de um anúncio que vem antes. Às vezes, a gente pega anúncios muito mornos, às vezes, a gente pega anúncios muito fracos. Isso, mesmo que tu jogue para o público certo, na hora certa, que essa é a função do gestor, aquele anúncio ele acaba não tendo um resultado muito favorável. O anúncio, ele atrai, né? Então, depois que o anúncio atrai, depois que o anúncio faz a atração, o lead ele vê lá, está lá navegando na rede social, ele vê aquele anúncio, gostei, vou clicar, clicou. A partir dali, o gestor de tráfego ele não tem mais muito controle. O que vai acontecer? Vai vir para uma que a gente chama de uma zona de conversão, que pode ser uma página, pode ser uma landing page, que também tem que ser bem construída, ou mesmo pode ser direto para o WhatsApp do empresário, da atendente, do time comercial. E lá é muita condução. Aí a gente sabe que venda é relacionamento, venda é confiança. Então, aí tem todo um trabalho comercial que tem que ser feito para efetivamente esse lead se transformar numa venda. Então, a parte da empresa em si que está recebendo esses clientes precisa estar bem organizado. Por trás disso tudo tem, como tu mesmo falastes, a gente tem que ter um bom conteúdo para que isso tenha um retorno e o resultado que a gente almeja com o teu trabalho. Sim, porque, por exemplo, no caso da Mabel, nós trabalhamos com alto ticket, muitas vezes, dependendo, né? Tem diversos produtos, tem diversos imóveis, mas eles têm ticket, né, médio, renda média e temos também alto ticket. Esse possível cliente, potencial cliente, ele não, só por um anúncio, basicamente ele não vai comprar. Muitas vezes ele vai ter que saber quem tu és, então ele vai dar uma stalkeada no teu perfil. O perfil está bem posicionado, tem conteúdos, tem outros imóveis, beleza. Ele vai clicar, ele vai lá, e aí sim, então o perfil ele tem que estar bem posicionado. E sempre bem atualizado. Bem atualizado, não adianta a gente... tá com campanhas, ter um anúncio bom, como eu disse, vamos, né, criar um anúncio muito bom, mas o atendimento lead, é zero. O atendimento é zero, ou o lead vai ver lá que o teu perfil, a última postagem foi há 2, 3 meses atrás, não gera confiança, não está bem posicionado, não vai agradar, né? A gente sabe que um lead que vai comprar um imóvel de alto ticket, ele precisa de mais, né, do que apenas um anúncio. Eu vou contribuir com mais uma informação. Por exemplo, essa semana, 2 dias atrás, eu acabei aderindo, né? Acabei comprando um desses cursos que a gente vê, né, por aí, falando sobre hold familiar, tá? Algo que eu queria informações, né, para poder começar a ter noção, estruturar aquela coisa toda dos bens de família. O que eu fiz? Eu fui para o Instagram, eu fui para o Facebook, eu fui até, né, eu comecei a pesquisar a pessoa no YouTube, e é bem isso que tu falaste. Lá tinha um vídeo de 2022, 2023. Eu já fiquei na dúvida, será que essa pessoa que eu estou pagando, porque eu ia pagar à vista e o valor é um valor muito, né, relativamente alto. Eu pensei, se eu pagá-lo, pode ser uma fraude, pode ser um golpe, né? Normal, assim, que a gente vê todos os dias acontecer, né? Eu só não caí em vários golpes porque realmente a gente ficou tendo esse cuidado e esse zelo. E realmente não era golpe, gente. Mas o que acontece? A pessoa tinha isso. A postagem dela no Instagram era antiga. Ela já está na 8ª, né, o ciclo aí de aulas e coisas, né, desse curso online deles. Só que o que aconteceu? Ela não estava tão ativa numa das redes sociais. Isso me causou um certo desconforto,
né? A gente vai para o Reclame Aqui, a gente vai vendo todos esses índices. Aí a gente pegou toda a família, começa, meninas, dá uma olhada, meu filho, dá uma... para saber se a gente pode confiar, como tu mesmo a recém relatasse, confiar. Então, a empresa de vocês hoje, ela consegue nos ajudar a ter o que a gente realmente precisa, que é o retorno desse cliente, encontrando na nossa empresa o que ele procura, a seriedade, a capacidade de entregar o melhor produto, tirar as dúvidas dele, que é isso tudo que hoje a Mabel Corretora de Imóveis faz dentro do seu trabalho em si, que é orientar esse cliente para a melhor compra. E isso vocês conseguem dar o passo a passo para quem está começando hoje no digital, através do trabalho de vocês. Conseguimos, sim. Cada caso é um caso, cada empresa, cada empresário, ele tem, né, o seu momento. Mas sim, né, no caso da Mabel, já tem um tempo de mercado, tem muitos produtos, tem confiança, tem credibilidade, que é isso mesmo que tu estavas falando, né? O teu perfil, ele tem que passar credibilidade. Às vezes a gente precisa fazer algum ajuste, a gente precisa criar um anúncio mais específico, trabalhar também o público, né? Esse é o trabalho do gestor de tráfego, a gente testa. Pô, não deu bom o lead, chegou um lead aqui meio desqualificado. A gente, então tá, vamos mudar, vamos fazer algumas modificações. Então, esse trabalho em conjunto é o que a gente procura fazer, né? Então, o empresário está começando, ele precisa sempre estar trabalhando em conjunto com a gente procura estar sempre junto dele, e por isso o nosso nome Trafegamos Juntos. A gente procura sempre dar esse atendimento mais personalizado, tentar entender, porque o nosso foco é realmente gerar resultado, né? Sem resultado, o empresário não vai continuar o contrato. Às vezes a gente encontra empresários por aí um pouco desconfiados em relação a isso. Mas a gente sabe que o tráfego, ele é um acelerador. Então, ele mostra aquilo que é bom. Essa parte do tráfego ajuda nisso também, nas buscas? Vocês têm essa palavra-chave? Como funciona? Vocês orientam, vocês que fazem? Porque muita gente tem dúvida, né? Como é que eu vou aparecer? Eu vou ter que colocar muito valor, muito dinheiro em cima de uma campanha? Tu consegue deixar isso mais enxuto, com um valor de investimento um pouco menor, se o ticket é de médio valor? Sim, a gente trabalha com vários tickets, isso depende muito do tamanho, exatamente como tu disse, do tamanho do ticket do produto, né? Se tu está trabalhando com um produto de 1 milhão, 2 milhões ou mais, vai ter que ter um investimento em verba um pouco maior, né? Para a gente conseguir trazer alguém realmente qualificado. Se a gente trabalha com produtos com tickets um pouco mais baixos, a gente consegue também trabalhar um orçamento um pouco menor. Então, a verba ela está muito ligada a vários outros pontos, né? Mas muito em relação ao ticket do produto. Em relação ao Google, sim, a gente faz o trabalho de palavras-chave, né? A gente faz essa pesquisa usando IA, usando inteligência artificial. A gente também busca o que mais o lead, o cliente está buscando daquele cliente, daquela empresa, daquele segmento específico. Em si seria o nicho específico de cada um, que é o que vocês vão orientar qual o nicho? O meu imóvel. Então, dentre esses aqui, essas palavras-chave, essa se encaixa, aí vocês vão fazendo tipo uma tentativa, até que aquilo ali está vindo com valor menor. E outra coisa assim que eu gostaria de te perguntar, quando falam para a gente sobre lance, o lance está caro. O lance é o valor do lead? O lance, na verdade, é como se fosse um leilão, né? Um orçamento, tá? Então, por exemplo, um empresário que está no mesmo nicho da Mabel, da imobiliária, ele está trabalhando com um orçamento de 10 mil por mês. Então, o lance dele é muito mais alto do que alguém que pode estar trabalhando no mesmo nicho com um lance de 5 mil reais, por exemplo, uma verba de 5 mil reais por mês. Eles estão trabalhando no mesmo ramo, no mesmo nicho. Esse empresário que está investindo 10 mil, ele tá disputando com o mesmo lead desse que está por 5. Sim. Ele vai ganhar a maioria dos leilões, porque o lance dele é maior. Né? É como um leilão de quadros. O lance que tu dá é maior a quem é que é aquele quadro, o lance tal. Então, quem tem mais verba consegue dar o maior lance. Isso é a própria plataforma, na Meta, por exemplo, é a própria plataforma que faz esse lance de acordo com a tua verba. Tá. Então, é o orçamento. E outra coisa também que eu vejo, que o pessoal comenta bastante também, é que, além do lance,
que quando tu faz um anúncio diretamente no próprio telefone, porque às vezes as pessoas não querem pegar alguém do tráfego. Eu mesmo vou fazer, porque o valor que eu gastaria com aquele profissional, eu consigo eu mesma colocar aqui e vou ter esse retorno. Mas eu vejo que quando tu faz o celular, dependendo do celular, o custo do lead começa na arrancada a ser mais caro do que quando tu faz na plataforma do Google Ads, né? É isso? Se torna mais caro fazer pelo próprio celular? Porque dizem isso quando tu faz ou patrocina, por exemplo, no próprio Instagram, e tu não faz, quando tu faz ali mesmo, no próprio Instagram, tu vai fazer ali um anúncio e tu coloca ali para patrocinar. Ele se torna bem mais caro cada lead que vem dali. Eu não faço anúncios pelo celular, né? Até nunca fiz, mas assim, o que eu penso, o que eu posso dizer sobre isso? O anúncio pelo celular, ele tem pouco direcionamento, então isso pode deixar realmente o lead mais caro. Lá na plataforma, no gerenciador de anúncios, o gestor de tráfego, ele tem é como se tu estivesse anunciando pelo celular, tu tem um canivete, né? Tu tem uma faquinha, vamos dizer assim, na verdade, e eu lá no gerenciador eu tenho um canivete suíço. Então eu tenho muitas ferramentas, a gente pode ter muitas outras formas de buscar aquele lead de uma forma mais segmentada. Direcionada. Perfeito. Então essa é a diferença. Às vezes o empresário ele quer economizar e às vezes quer fazer até mais rápido. Não, vou fazer aqui mesmo e tal. O lead acaba sendo mais caro, acaba vindo um lead mais sujo, entre aspas, né? Um lead mais desqualificado do que o gestor de tráfego fazendo lá com um canivete suíço com uma ferramenta muito mais completa. Tu sabes que é interessante, né? Esses dias até eu recebi que, às vezes, as pessoas, elas clicam e tu acaba perdendo porque é por clique, né? A pessoa nem lembra o que ela clicou. Então, às vezes, acaba sendo aquele cliente, aquele lead muito mais desqualificado realmente, que ele nem lembra por que ele fez, por que ele estava ali. Ele até diz assim para ti, me relembra onde é o imóvel mesmo. Então, ele nem sabe, ele só está aquele curioso que gostaria de saber. Claro que acaba, né, a gente acaba perdendo cada pessoa que está ali curiosa, e a maioria também é corretores. Tem como a gente colocar ali, por exemplo, eu sou corretora, e colocar assim, não chegar para outros corretores de imóveis. Não que a gente não vai comprar, né, gente? Mas isso eu vejo que ocorre muito. Às vezes o colega clica no anúncio teu e tu perde. Realmente isso aí é um problema, tá? Dá para a gente excluir, a pessoa tem a profissão de corretor, ou a pessoa tem interesse por corretor, a gente tem como fazer certas exclusões na plataforma, sim. Mas eu vejo que isso, às vezes, pode dificultar uma venda, sim. Eu mesmo, por exemplo, como a gente procura nichos, trabalha com empresários, a gente também está pesquisando nichos de mercado. Por exemplo, imobiliárias ou mesmo móveis planejados, eu tenho procurado bastante. E aparece anúncios para mim, mesmo eu não tendo interesse em fazer móveis planejados para minha casa. Mas aí eu acabo aparecendo muitos anúncios. Mas eu posso assinalar lá que, olha, eu não gostaria que esse público recebesse esse tipo de anúncio. Tem como fazer porque isso, senão sim. Vem muita coisa, e eu já vi que isso em outros segmentos também, que isso acaba realmente prejudicando a nossa campanha. E assim, né? E vida que segue, gente. Não é bem isso também. Não é que a gente queira. A gente começa a aprender essas estratégias e acaba nos ajudando. Outra coisa, por exemplo, também a gente consegue colocar que os nossos anúncios cheguem. Uma pergunta que eu vejo o pessoal fazendo. Para pessoas que têm iPhone. Não quer dizer que o outro Android não vai comprar, né? Mas eu já vi isso também acontecer. Hoje em dia, as pessoas compram iPhone em não sei quanto, 24 vezes, talvez até mais, né? Pagando... A pessoa quase não tem nada em casa, mas está lá com o iPhone, né? Mas sim, tem um direcionamento que a gente coloca que só quem tem um iPhone, por exemplo, que vai receber o teu anúncio. A gente também consegue fazer essa segmentação lá na plataforma. Às vezes eu nem entendo o porquê, né? Porque, por exemplo, meu marido é um que sempre comprou muitos imóveis e ele era um Motorola. Né? Tem. Então isso não muda, mas eu sei que isso existe, né? E nesse ramo aí é mais difícil ainda a gente... Tem alguns direcionamentos, Mabel, também que a gente consegue colocar quando a pessoa só está no Wi-Fi. Porque às vezes a pessoa está na rua e aí ela está ali, parada, sei lá, fazendo alguma coisa, e começa a rodar o feed, começa a abrir a rede social, vê um anúncio, acha legal, mas não está no momento, não vai comprar nada, e
isso acontece, né? Então a gente também tem um direcionamento que a gente coloca só quando a pessoa está no Wi-Fi. Que no Wi-Fi a gente também entende que a pessoa está mais relaxada, propensa a olhar com mais calma. Não gastar os dados móveis. Não gastar os dados móveis. E outra coisa que eu vou perguntar, e a gente consegue depois, além dela ter clicado naquele anúncio, a gente consegue segui-la? Porque eu já vi que isso existe, né? Por exemplo, a pessoa clicou ali, tu viu que ela houve interesse, depois que tu coloca algo, parece que todos os outros anúncios são direcionados para ti. Como é que a pessoa sabe que eu quero comprar tal carro? Por exemplo, nós compramos agora uma Toro e agora começou a aparecer tudo que é lado. Quando era Mercedes, aparecia só Mercedes. Agora é Toro, agora apareceu Toro. Então, eu digo assim, tem que haver um jeito. Não acredito que o iPhone ou qualquer outro telefone está escutando o que a gente está falando em casa. Mas que aparece? Aparece, sim. Isso, então, acontece mesmo. Acontece, sim. Porque a gente está numa rede, em plataformas, e lá dentro daquelas plataformas, dos sites, da própria rede social, ali tem muitos interesses. Se tu abrir o teu Instagram, nas configurações, lá vai ter vários interesses que a própria plataforma já sabe que tu gosta. Então, quando tu clica num anúncio, por exemplo, se tu, tô com fome hoje, vou clicar aqui, vi um hambúrguer legal, vou clicar. Tu pode saber, na próxima rolada de feed vai aparecer um hambúrguer de novo na tua frente. Eu não quero hambúrguer. Se tu pesquisar, que a gente brinca muito como gestor de tráfego, pesquisar geladeira no Google, tu pode saber no próximo site que tu clicar, vai aparecer às vezes na barra do lado um monte de geladeiras, tu vai clicar em outro site, tu já nem tá querendo mais ver geladeira, mas vai aparecer geladeira para ti. Então elas começam a te perseguir, porque tem o que a gente chama de tag ou pixel, que são instalados nesses sites. Então toda vez que tu clica e entrou, ele já leu. Então é por isso. Porque ele acho já que leu uma teus dessas dados. plataformas tem esse tal de pixel, né? Todas têm. Elas têm. Todas Quando elas a gente têm. copia lá e quando tu vai começar uma campanha, tu tem que ter isso, então. Sim, isso dá muita inteligência para tua campanha, né? O Pixel, ele é um informante, né? Ele vai lá e diz, a Mabel entrou aqui, ela está pesquisando geladeira, vamos correr atrás dela. Então, eles fazem Então, hoje, isso. se eu quisesse fazer, por exemplo, uma campanha, pensando que o pessoal aí de casa, que geralmente procura, eu quero uma casa no Morrinhos, uma casa no Panorâmico, uma casa no centro de Garopaba, tu consegue me atender e colocar para que as pessoas me achem. Com certeza. E outra pergunta, como é que eu faço para estar na primeira fila lá? Eu quero estar na primeira lista do Google? Da procura. O Google aí tem a ver com bastante coisa, né? Tem a ver com a estrutura do teu anúncio, a qualidade dele, tem a ver com o teu lance. Achei que era só botar perfume lá, não. Isso não funciona. Não é bem assim. Mas com o tempo, isso vai se melhorando. Porque conforme o tempo, a gente vai fazendo o que a gente chama de otimizações na campanha. Então, a gente vê o que está funcionando. Porque a plataforma... Então, daqui a uns dias, a gente vai lá e dá uma olhada. Essa palavra-chave aqui está trazendo leads, mas esses leads não estão convertendo, não estão clicando no botão que era para clicar. Então, a gente, às vezes, tira aquela palavra, substitui. A gente vai mudando a qualidade do teu anúncio e isso vai, né, melhorando a tua campanha. E também tem a questão do lance, como a gente falou, o orçamento. Isso importa muito, né? Principalmente no Google. Então, a gente tem que estar sempre alinhado, na verdade. Se você tem um produto bom, se você tem a tua loja, mostra o teu esforço para mais pessoas. Tá? Mas invista também em outras habilidades, principalmente no que a gente falou aqui, atendimento, relacionamento, saiba atender, saiba trabalho e vendas, tá? Porque isso vai fazer muita diferença no resultado. O tráfego, a gente joga um anúncio, mostra o teu produto, mostra o teu esforço, atrai, mas depois tem toda aquela zona de conversão que a gente conversou aqui, então... Também cria essa habilidade aí no teu negócio, melhora o teu atendimento, que isso com certeza, unindo o tráfego com o atendimento, vai dar bom, vai dar muito resultado. Isso é dica de ouro, gente. Então, não pode ficar de fora. É bom ficar atento, escutar mais de uma vez esse podcast. Como eu sempre digo, o conteúdo, o pessoal está transbordando de informação. Aqui, cada profissional, tu vê sangue nos olhos, tu vê muita felicidade, né? E muita estratégia. Então, hoje, tu imagina assim, o Antônio saiu lá do trabalho dele, veio aqui, né, conversar conosco e com o pessoal aí de casa, com nossos internautas, para fazer vocês crescerem. Isso realmente, olha... Já dá para falar que aqui o podcast da Mabel, aqui do Eu Vivo Garopaba, está cada vez melhor, hein? Então, vamos lá. Gente, chegamos ao final de mais um episódio. Eu Vivo Garopaba. É com muita satisfação. Eu acabo esse programa aqui, mas
fica a saudade, vontade de muito mais, de trazê-lo outras vezes aqui para falar com vocês e falar de uma coisa que importa muito, que é o crescimento da nossa empresa. E se isso fez sentido para vocês, não esqueçam, gente. Coloque lá no YouTube a inscrição de vocês. É muito importante para nós. E até o próximo episódio. Até.